Evangelho de João, capítulo 20, nós leremos dos versos 19 ao 23. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Até aqui, oremos. Senhor, essa é a Tua palavra e nós pedimos a Tua graça e a Tua unção para juntos meditarmos nos preceitos do Senhor. Ó Deus, este que é o evento mais importante da nossa vida. Nós desejamos que o Senhor aplique em nosso coração a Tua palavra. Que não tenhamos uma impressão vaga da ressurreição, mas que tenhamos, ó Deus, uma profunda convicção. Convicção que supera o medo. Convicção que nos dá segurança, mesmo em face da morte. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. O tema da minha mensagem é a ressurreição de Jesus. Nós, neste domingo, estamos aqui por este motivo. Porque nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus dentre os mortos. E eu gostaria de, ao longo desta mensagem, fazer algumas considerações bíblicas. São teológicas, porque diz respeito ao estudo que nós fazemos em toda a Bíblia Sagrada sobre este evento tão importante da vida do nosso Salvador e da nossa fé. E qual a importância disso para os nossos dias? O que a ressurreição de Jesus tem para mim e para você hoje? Não é um assunto de quem gosta de religião. Não é um assunto de quem está com a idade avançada e começa a se preocupar com o momento em que vai deixar esta vida. É um assunto para crianças. É um assunto para adolescentes. É um assunto para jovens. É um assunto para todas as pessoas de todas as idades, todas as classes, em todo o tempo da história. E para isso nós, então, recorremos a um texto que nos ensina algo que tem muito a ver com o mundo hoje. Esse texto nos ensina que ao cair da tarde, a tarde de que dia? A tarde do domingo, aquele momento em que os discípulos, eles estavam trancafiados dentro de uma sala, provavelmente a mesma sala em que eles haviam celebrado a última ceia, que muitos atribuem como sendo do cenáculo, uma sala superior em Jerusalém. E eles, por terem este lugar como o local seguro, a Bíblia nos diz que ao cair da tarde daquele dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Logo pela manhã ele se deu a revelar a Maria Madalena, a outra Maria. Ele então discorre todo o dia de revelação e os discípulos estão à tarde nesse local, trancadas as portas. Observe o que diz a Sagrada Escritura: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus unicamente. Diz o texto: ao cair da tarde daquele dia, o dia da ressurreição. Quanta coisa estava acontecendo naquele dia, mas eles estavam dentro de uma sala trancada.
trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. A palavra com medo significa fobia. A palavra grega fobia. Toda espécie de medo que você possa reunir, todas as impressões que trancam a pessoa por dentro estavam ali também. Eles não estavam trancados apenas no espaço físico. E vamos meditar o que era esse trancado. Porque uma porta, por mais segura que pudesse ser naqueles dias, com ferrolho, com todo o aparato que havia, não suportaria o solado dos pés de um soldado romano ou de um ariete pronto para abrir, para adentrar e para tomar qualquer pessoa ali dentro. Não fazia nenhum sentido trancar uma porta diante de tamanha opressão que havia da parte dos romanos. A cena do Calvário estava viva na cabeça de João, que acompanhou tudo. Os demais provavelmente acompanharam à distância, ou quem sabe eles se chafurdaram naquela sala enquanto o Salvador morria no Calvário e lá eles não estavam. O fato é que tudo quanto eles ouviram da via dolorosa do Senhor, passando com aquela rude e pesada cruz, não é a cruz invernizada que nós vemos nos filmes, não é a cruz pintada, é uma madeira pesada, lascas, rompendo a carne, roçando a sua carne, e ele foi até o fim. E ele fez isso, levando sobre si, não um madeiro apenas. O que ele levava sobre si era toda a malignidade do pecado, o meu e o seu. Meus irmãos, eu gostaria que vocês olhassem não para mim, mas olhassem para a palavra de Deus pela fé e se lembrassem disso. Deus nos criou para comunhão plena consigo e para morarmos no céu com Ele a vida toda. Mas um único pecado nos afasta de Deus. Um único pensamento de ódio em relação a uma pessoa é suficiente para afastar-nos de Deus por toda a eternidade. Uma única mentira é suficiente para afastar uma pessoa de toda a eternidade. Quanto mais um pecado hediondo, escondido, ou então um pecado aclamado na sociedade em que as pessoas dizem, todos fazem. Nós vivemos num mundo de pecados, e num mundo que relativiza pecados, mas quando nós olhamos para a cruz, nós vemos quão maligno é o pecado. Foi necessário que o Filho de Deus viesse, encarnasse, tomasse forma humana, e por ter sido gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, esse que foi gerado é o ente santo, ele nasceu sem pecado. Ele viveu sendo tentado em todas as coisas, porém não pecou. Por isso, ele é o Cordeiro Santo de Deus. Não era para que eu e você tomássemos uma cruz e saíssemos pela rua pagando pecados, porque eu e você nascemos em pecado. Fomos gerados por uma relação de um homem e de uma mulher. A semente pecaminosa está em toda a nossa família. Não há um de nós aqui que nascemos sem pecado. Não há uma obra sequer ao longo da vida de uma pessoa nascida neste mundo que compense um pensamento pecaminoso que afasta o homem de Deus por toda a eternidade. Por isso Jesus veio. E ao saber isto, nós vemos que ali na cruz ele tomou sobre si todo o nosso pecado. Aquele que não nasceu em pecado, não pecou, ele se fez maldição por nós. Se ele fosse apenas um homem, ele não é um homem que fez o bem e deu certo. Ele não é um homem que de tanto fazer coisas boas, Deus se agradou. Ele é Deus encarnado.
Porque se fosse um homem na cruz, Deus não aceitaria. Deus não aceita sacrifícios humanos. Ali era o próprio Deus, a segunda pessoa da bendita Trindade, o Filho unigênito. Unigênito significa o único gerado, morrendo por nossos pecados. E ele foi sepultado, pois é isso que se faz com mortos. Não se vela um corpo por muito tempo. Ele vai entrar num estado de putrefação. E então sepultaram-no o quanto antes do sábado chegar, o Shabat judaico. José de Arimateia e Nicodemos o tomam e o sepultam numa sepultura de ricos encravada na rocha, antes do sábado chegar, pois no sábado ninguém trabalha. E o que nos diz a palavra do Senhor é que no domingo de manhã não foi possível a morte o deter. É como se a morte fosse um ente lançando mãos para tomar o autor da vida, queimasse as próprias mãos e não pudesse tocá-lo. Ele venceu a morte. Ele disse no Evangelho de João, no capítulo 10, eu sou bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas, isso eu recebi de meu Pai, ninguém pode tirá-la de mim, eu voluntariamente a dou e tenho o poder de reavê-la. Jesus, ele tem o poder para romper os grilhões da morte. E eu gostaria de meditar com você isso, que a pedra, ela não foi movida naquela manhã para que Jesus saísse da sepultura. Porque o texto nos diz, olhem vocês, o versículo 19, que naquele dia em que as portas da casa estavam trancadas, os discípulos com medo, veio Jesus. E eu pergunto, veio de onde? Veio da sepultura onde ele estava. Ele veio, pôs-se no meio deles. Imaginem vocês se esses quatro cantos nossos fossem de parede espessa, paredes de pedras, como as construções em Jerusalém antiga, e de repente alguém atravessa como se não houvesse parede alguma, e se poste entre nós, e olhe para o semblante de cada um de nós que aqui estamos, e este olhar é aquele olhar que nos conhece desde o ventre da nossa mãe, que sabe todos os pensamentos que tivemos a vida toda, todas as iniciativas da vida, tudo aquilo que foi exitoso e que nós recebemos louvor, tudo aquilo que também foi vergonhoso e nós escondemos de tudo. Esse olhar passa e ao invés de dizer, agora vocês vão ver comigo, ele diz, paz seja convosco. E por que ele diz isso? O texto nos diz que eles estavam com medo, fobia. É isso que o nosso mundo tem, fobia, toda sorte de medo. Todos os dias os jornais introjetam em nós medo, fobia. Vejam o que estão fazendo no mundo. E nós já temos os nossos medos, as nossas experiências desde o ventre da nossa mãe. E que reunindo tudo isso, nós ficamos trancados, não é numa sala, é em alguma coisa que nós não entendemos. Mas eu gostaria de meditar com você essa manhã isso, é que Jesus adentra a parede mais espessa daquilo que nos tranca e proclama paz. O Cristo ressurreto, ele não atravessa as paredes espessas do nosso coração, tremendo de medo, da nossa mente toda cheia de culpa, como Pedro estava ali. Eu o traí, eu disse que não o conhecia, não apenas disse que não o conhecia, que não andava com ele, mas blasfemei contra Deus. Jesus ali adentra esse espaço e diz, paz seja convosco. Ele cumpre o que o profeta Isaías disse. Ele
não esmagará a cana quebrada. A cana que já está quebrada, aquela que ficava às margens de lagos e de rios, era como da espécie de um junco. No Brasil, mais conhecido como taboa. Em regiões de brejos, que o vento, quando passa, deita, ela gruda na lama, não levanta. O animal vem e espezinha por cima, lasca ela toda, cana quebrada. A vida faz isso. Os ventos da vida vêm, nos deitam, e depois as experiências vêm nos esmagando, e Jesus não vem para nós dizendo, por que você é o que você é, e olha o que você se tornou. Não. Ele não esmagará a cana quebrada. É a promessa de Deus no Antigo Testamento. E não apagará o pavio que fumega. Sabe aquele pavio que fumega? Quando você acende o fósforo e segura por um tempo, aquela chama está viva. De repente, ela vai minguando, 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 e aí fica apenas aquela lembrança do fogo na madeira. A fumaça já começa a sair. Esse é o pavio que fumega. E Jesus não toma esta chaminha que está esvaindo e sopra, dizendo, acaba logo. Não. Não apagará o pavio que fumega. Ele não esmaga a cana quebrada. Ele não veio para te esmagar. Ele não veio para apagar o mínimo de chama que há dentro de você. Pelo contrário, ele veio para colocar uma chama no teu coração para te aquecer nos invernos da vida. E ele se posta atravessando um ambiente espesso de paredes e diz, paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz, shalom, significa o bem de Deus para a sua vida. O bem de Deus não é apenas paz. As pessoas, elas dedicam umas às outras coisas que muitas vezes elas não entendem. Ano Novo, Páscoa, Natal, eu desejo paz para você. E é uma coisa tão etérea, tão distante. Eu desejo luz para você. Agora, a paz de Jesus é o que Ele é a presença dEle. Não é uma coisa indefinida. O que é paz para mim? O que é paz para você? É Jesus atravessando as paredes da nossa vida e se colocando entre nós, dizendo, eu estou aqui. Eu venci a morte, eu estou aqui. Você está enlutado, lembre-se disso, Jesus venceu a morte. Você está enfermo, lembre-se disso, Jesus venceu a morte. Você está em desespero, você está com medo, você está com fobia de tudo que aconteceu na vida e de tudo que você criou dentro de você. Jesus é aquele que passa as paredes espessas de tudo isso e diz, eu estou aqui, paz seja convosco. E ao dizer isso, pôs-se no meio deles, dizendo, que coisa maravilhosa, o versículo 20, dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. As mãos e o lado. Cristo ressurreto. Tem 3 marcas que nós veremos. Do lado esquerdo, do lado direito, dos seus pulsos, onde os cravos encontraram apoio entre 2 ossos e os seguraram no madeiro. Essas cicatrizes estão no Cristo ressurreto. O seu lado perfurado, ele diz para Tomé que duvidava, aproxime-se, que não haja dúvida no teu coração. Toque aqui, veja. Veja, Tomé. Sou eu, não duvide. Jesus, ele não veio para nos esmagar e para apagar a chama que fumega. Aquela pessoa que diz, tem dificuldade de crer.
Mesmo tendo ouvido tanto, mesmo tendo caminhado com Ele, mesmo tendo visto milagres, mesmo tendo acompanhado tantas bênçãos, eu neste momento me encontro numa frieza depois de tudo que aconteceu à minha volta em Jerusalém, de perseguição e de medo. Eu tenho dificuldade de crer. Cristo diz: aproxime-se de mim. Aproxime-se esta manhã. Se você é uma pessoa que, olhando para dentro de si, lhe falta fervor espiritual e você diz: eu tenho dificuldade de crer. Depois de tudo, depois de anos confessando esse Jesus, eu me deixei levar pelo que acontece na vida, pelo que acontece no mundo. A mensagem de Deus para nós, como Jesus disse para Tomé, é: chegue perto, aproxime-se. Eu não sei quantos deuses você conheceu na sua vida, quantas pessoas você chamou de meu amor, de entregou sua vida, se devotou, fez oração, se curvou perante. Algum deles se aproximou de você? De algum deles você ouviu isso? Você pode chegar tão próximo de mim ao ponto de me tocar. É o que Jesus disse para este homem que estava com dificuldade de crer. E tudo isso porque Jesus entrou numa sala onde havia pessoas com medo, trancadas naquele dia. Versículo 21, a palavra do Senhor, melhor, versículo 20 diz: alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Aqueles que estavam com fobia passam então a um momento de júbilo. Como você imagina uma sala com pessoas com júbilo? Mas mesmo assim, ainda havia necessidade de alguns terem o seu coração inflamado pelo Cristo ressurreto, pois ele diz no versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. A mensagem que nós temos na ressurreição de Jesus Cristo é que Ele tem paz em abundância para nos dar, meus irmãos. E se nesta sala houver alguém com o coração inflamado e com esta esperança, graças a Deus, porque Ele venceu a morte, e ao lado houver alguém dizendo assim: isso está difícil demais para mim. O que você precisa não é ler todos os livros sobre Jesus na história, o Cristo histórico, provas na história. Você precisa de paz com Deus, porque quem tem paz com alguém, não tem dúvida nenhuma desta pessoa. Quem anda em paz com o pai e com a mãe, não duvida do amor deste pai e desta mãe. Quem anda em paz com o filho, com a filha, não duvida deste amor também. Por isso que Jesus, ele diz paz, shalom, para os seus discípulos. Não é a pax romana, de onde vem a terminologia que nós usamos no nosso vernáculo, paz. A Pax Romana era uma lei que só os romanos poderiam fazer guerra, os outros povos não. E não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando shalom. Shalom, a paz de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz aos irmãos: e a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o vosso coração até a vinda do Senhor Jesus. Nosso coração precisa ser envelopado nessa paz, senão ele é afetado por tudo o que acontece nos nossos dias. Posto isso, Jesus diz: assim como o Pai me enviou. Medite nisso. O Pai enviou a Jesus. Não tem como nós falarmos da ressurreição de Jesus sem meditarmos na pessoa bendita de quem é o Pai, de quem é o Filho e de quem é o Espírito Santo. Pessoas muitas vezes questionam onde na Bíblia tem a palavra Trindade. Não tem a palavra Trindade, mas você tem as três pessoas benditas o tempo todo. Como neste capítulo, você tem o Pai, você tem o Filho e você tem o Espírito Santo. A Trindade está sempre trabalhando, meus irmãos, para levar a efeito o plano que ela mesma tem por toda a eternidade.
que é a comunhão plena com Deus, a glória de Deus. E assim como o Pai me enviou, o Pai enviou Jesus por amor. O Pai enviou Jesus para sua glória, para o louvor da sua glória. Assim também Jesus nos envia por amor e para o louvor da sua glória. Eu também vos envio. Por que que quem conhece Jesus fala de Jesus? É por isso. Porque Jesus vive, e todo aquele que ouve a palavra de Jesus, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, esta pessoa, ela vai naturalmente falar de Cristo por onde ela for. Não precisa de ninguém ficar falando para ela, vai, fala, vai, fala. Por amor, assim como o Pai me enviou. Eu vim numa missão de amor, eu também vos envio. A pessoa fala, a pessoa transmite. Você não precisa de curso para isso, você não precisa de treinamentos longos para isso. Você fala porque você ama, e porque você ama, não há contestação. Porque você ama, você o conhece, e porque você o ama, você é habitado pelo Espírito Santo. Jesus disse, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu e o Pai viremos a Ele e nele faremos morada. E Deus faz morada em nós pela habitação do Espírito Santo em nós. E se nós o amamos, somos amados pelo Pai e somos habitados pelo Espírito Santo, então nós temos a palavra de Deus fluindo em nós. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Somos enviados. Imaginem vocês o que era 10 homens, porque Tomé não estava nesta sala ainda, ele estava para entrar. Judas havia traído e havia sucumbido, mas havia 10 homens nesta sala, e estes 10 homens ter esta experiência. O coração deles se alegrou, e quando o coração se alegra, a gente faz o quê? Nós celebramos juntos. E na cultura judaica, alegria é alegria. O povo levanta, dá as mãos, dança, canta, pula, exalta. E aqueles que estavam dizendo há pouco tempo, para, vão nos ouvir aqui. Chore baixo. Pode ter algum soldado romano aqui em volta. Alguém pode ouvir o teu choro, pode bater a porta, pode arrombar a porta e capturar nós 10 e ter 10 cruzes no Calvário. Silêncio, agora eles se alegram, exultam, e Cristo no meio deles, e eles ouvindo, paz seja convosco, paz seja convosco. Irmãos, a vida cristã não é uma vida de mendicância espiritual. O que eu ainda não tenho, ó Deus me dê, eu não tenho ainda, ó Deus. A vida cristã é uma vida de júbilo, porque aquele que ressuscitou e que disse que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Isso faz a gente viver exultando ao Senhor, exultante, esperante o Senhor. Nem a morte te segura, nem a morte. Por isso que o discípulo do apóstolo João, que nos escreve isto, Policarpo de Esmirna, quando aos 86 anos é levado perante um tribunal romano e é dito para ele, negue a Cristo, chame César de Senhor, negue que Cristo vive, e você então gozará da velhice, não terá pena alguma. Ele disse, por mais de 80 anos, desde a infância, eu conheci o Salvador, eu vivi uma vida alegre e exultante. O que será a morte para mim? Alguns minutos de dor? Podem me matar, eu estou pronto para partir para a eternidade, porque este corpo, meus irmãos, ainda que morra, viverá. É a promessa do Senhor Jesus. Alegraram-se, tiveram grande júbilo. Eu gostaria que você nesta manhã meditasse
na palavra de Jesus na ressurreição, porque nos liberta dos medos, da fobia, nos liberta da intranquilidade, da perturbação, nos livra de ficar num quarto, trancados, dizendo: estão lá fora, estão chegando, estão lá fora. A ressurreição de Jesus nos coloca para a vida, nos dispõe a viver com alegria. E aquele que conhece a Cristo, conhece a vida eterna e tem convicção da vida eterna. Esta pessoa, ela recebe uma comissão de Jesus: eu também vos envio. Eu também vos envio. O verso 22 nos diz: e havendo dito isto, soprou sobre eles. A palavra do Senhor nos diz no livro do Gênesis que, tendo Deus formado todas as coisas pela palavra, Ele disse: haja e houve. Haja luz e houve luz. Haja águas sobre o firmamento e sobre o firmamento. Haja separação entre águas e águas. E fez separação. Haja, haja. Ele dizia, era o hálito divino. Ele dizia, mas ao criar o homem, ele tomou do pó da terra, esfregou na sua mão, fez o homem à sua imagem e semelhança, e soprou nas suas narinas, e o homem tornou a ser alma vivente. E aqui é o significado de Jesus soprar. Ele é Deus. Ele é Deus. Só vive quem recebe o sopro de vida do Senhor. Você quer viver? Você quer ter nova vida? Você cansou da vida que você viveu até agora? Olha aqui para mim. Mesmo você sendo um evangélico, mesmo você sendo uma pessoa dentro de uma igreja, você pode estar cansado da vida que você trouxe até agora. E você pode receber sopro. Porque às vezes nós somos educados numa religião e crescemos nela e confessamos ela a vida toda, mas não temos na nossa história aquela convicção que ao contar faz as lágrimas rolarem do rosto, o coração pegar fogo e a gente dizer: até que um dia ele atravessou as paredes do meu coração e disse: paz seja convosco, e alegria verdadeira se instalou em mim. Ele soprou em mim e me deu nova vida. Bendito seja o nome do Senhor. E ao dizer isso, o Senhor disse: recebei o Espírito Santo. O que quer dizer isso? Eles já tinham o Espírito Santo, obviamente, porque a palavra do Senhor nos diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E sem o ministério do Espírito Santo, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, ninguém pode crer em Jesus, a não ser por obra do Espírito Santo. Portanto, eles já haviam recebido o Espírito Santo, mas aqui há um receber o Espírito Santo para missão que Ele está dando. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E o que veio depois disso? Eles saíram da sala. Eles saíram da sala para depois voltar para ela. Para que no dia do Pentecostes, 50 dias depois, aquele sopro do Espírito que os fez sair da sala, dizendo: é verdade, ele ressuscitou, viu? Saí da sala. Ele apareceu para nós dentro da sala. Esse sopro que os fez sair, também os fez voltar. O sopro do Espírito, meus irmãos, faz com que uma pessoa receba nova vida, faz com que ela saia da redoma de medo, mas também faz ela congregar-se com os demais que receberam do mesmo sopro. E é isso que Jesus fez.
Por este sopro, eles se reuniram para aquele grande momento em que não veio apenas um sopro, veio uma ventania para dentro do coração deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e o Espírito não gotejou, ele se derramou sobre eles em Atos capítulo 2, apenas 50 dias depois disto. E o que eles fizeram neste interregno? Neste período de 50 dias, eles perseveravam unânimes, orando, 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 orando. O que faz uma pessoa ser de oração não é a carência, o que falta na vida, então eu vou pedir, vou me tornar uma pessoa de oração pelo que me falta. O que faz uma pessoa ser de oração não é a culpa, meia grande culpa, miserável homem que sou, minha grande culpa. O que faz uma pessoa ser de oração não é mostrar-se para alguém, olhem que eu estou orando, hein? Faz uma pessoa ser de oração é o próprio Espírito Santo. Ele nos leva a orar, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo habita em mim e você, se você crê em Jesus segundo as Escrituras. E ele fala aqui, e você fala, e quem ouve é o Cristo ressurreto, à direita de Deus Pai. E ele intercede por nós. Não tem como a oração dar errado. Não tem como a oração dar errado. E havendo dito isto, disse: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhe o retiverdes, são retidos. Esse texto, ele gera muita controvérsia, mas a explicação dele é muito simples. Porque ninguém pode perdoar pecados senão o Senhor Jesus. A igreja não perdoa pecados. Homem algum perdoa pecados. Você não pode perdoar os seus pecados. E não pode perdoar os pecados de ninguém. Mas Cristo está vivo, perdoando pecados. E o se de alguns perdoardes pecados está atrelado com o fato de que Jesus está vivo, e ao propagar esta mensagem, há realmente perdão de pecados. Não retenha esta mensagem, porque é pela pregação do Evangelho que pessoas sabem que Cristo vive e que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo todo, não imputando aos homens os seus pecados. Quando nós vemos o versículo 23 e sabemos que ele diz: assim como o Pai me enviou, assim eu também vos envio. Nós interpretamos corretamente esse texto, de que Deus está de braços abertos, perdoando pecados. E a relação nossa com Jesus Cristo é de sair da salinha do medo, da insegurança, dos nossos traumas, do vamos ficar aqui, porque lá fora não dá. E ele nos transforma para sermos ministros do perdão e da reconciliação. Irmãos, nesta manhã que nós celebramos a ressurreição do nosso Salvador, nós ouvimos a palavra de Deus, e a palavra nos cura, nos restaura. Talvez você seja uma pessoa que está aqui porque conseguiu sair do quarto. Jesus não te culpa, Jesus não te condena. A família pode não entender por que você fica no quarto, porque você apaga a luz, porque você chora, porque tanta insegurança, porque tanta dor. Jesus sabe. Ele atravessa as paredes mais espessas que o homem possa construir. Porque o Cristo vivo não tem limitação alguma. Ele atravessa e proclama Shalom, paz que vem de Deus para o seu coração.
talvez você esteja aqui dizendo: o mundo lá fora tornou-se um negócio. E eu não sei o que eu vou fazer da vida, se eu aguento viver mais algum dia. Eu lhe apresento Jesus esta manhã. Jesus, esse é o seu nome. O Senhor Deus é o Salvador. Este é o seu nome. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Era a promessa. Talvez você esteja aqui neste domingo em que todas as pessoas no mundo todo param para dizer: hoje é o domingo da ressurreição. Você diz: eu estou com dor. Dor pelo que eu fiz contra Deus. Assim como Pedro. Não o conheço, nunca o vi. Mesmo quando a mulher disse: o teu sotaque é o mesmo dele. Você andou tanto com ele que o teu jeito de pentear o cabelo é igual ao dele. Teu gestual não nega. Nunca vi esse cara. E blasfemou contra o Senhor. Jesus, quando ressuscitou, ele disse para Maria Madalena: diga a Pedro que eu estou vivo. Diga a Pedro, diga ao principal dos pecadores que Judas havia morrido, o filho da perdição, mas diga ao maior culpado que há, que eu estou vivo. Você tem culpa? Você tem pecados escondidos? Jesus atravessa as paredes espessas desse cofre infernal em que nós guardamos os nossos pecados favoritos. E ele diz: vou colocar em paz esse ambiente aqui, ok? Vou colocar ordem nessa vida. Esta é a mensagem da ressurreição. Jesus vive. E porque ele vive, não é quem sabe eu vou viver. Porque ele vive, vou viver hoje. Vou sair desse quarto. Vou sair dessa sala. Vou deixar de me trancar, porque ele me libertou de todas as cadeias. Vamos colocar em pé e vamos orar. Eu lhe convido a fazer a sua oração. Porque Jesus vive, ele ouve a nossa oração. Você tem livre acesso à presença de Deus. A oração mais simples de uma criança antes da refeição. Chega à sala do trono, onde o Eterno está sentado em toda a sua glória, e nem anjos conseguem fixar o olhar em tamanho fulgor glorioso. A oração mais simples adentra esse espaço glorioso. Sabe por quê? Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue que foi derramado, e porque Cristo ressuscitou, porque Deus aceitou o sacrifício de seu Filho, ressuscitou dentre os mortos, e Ele intercede por nós. Por isso você pode orar esta manhã dizendo: ó Deus, eu sou esta pessoa, eu sou a pessoa ideal para o Senhor provar a sua ressurreição, transformar a minha vida e transformar o meu estado, a minha casa, o meu quarto. Senhor, eu quero ser esta pessoa enviada por Ti, assim como o Pai o enviou. Oremos neste momento. Senhor, bendito seja o Teu nome. Louvamos-Te por Tua palavra que foi ministrada esta manhã. E Te louvamos, ó Deus, pelo que o Senhor há de fazer por todo este dia e também à noite. Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração. E onde houver um coração aflito, onde houver alguém, ó Deus, trancado, onde houver alguém, Senhor, manietado por forças infernais ou então pelas dinâmicas humanas, Tu és o Cristo vivo que rompeu os grilhões da morte para nos
dar vida e vida em abundância. Senhor, realize a tua obra em diversos corações esta manhã, tanto aqui, tanto os que nos ouvem, nos assistem pela internet. Que toda honra, toda glória sejam dadas a ti, ó Cristo ressurreto. Assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Sendo